para vocês mais um caso tão agravante, um caso muito difícil de podermos ouvir, apesar de que a Bíblia nos ilustra isso por uma vez ou outra através de Atos. Eu quero apresentar para vocês um dos atos que aconteceu no tabernáculo de Deus. Veja que afinal de contas os servos de Deus, de tudo que façam, os sinais que nós vejamos que eles têm apresentado, não é por eles mesmos, é porque este Deus tem colocado a sua mão, da mesma forma que ele prometeu ao Moisés, que vai ao faraó, vai lhe dizer para libertar o meu povo. Deus não ficou lá, naquela montanha. Ele disse que eu estarei contigo. E Deus mostrou que ele esteve contigo através de sinais e maravilhas. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele deu a promessa aos discípulos, ele disse: ide ao mundo inteiro, pregai a boa nova. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele vinha dizer outra vez que eu estarei convosco e em vós. E a Bíblia nos diz que os apóstolos trabalharam com a fé de Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo estava a cooperar com eles. De igual modo, quando vimos o irmão Brana a pregar esta mensagem, da mesma forma a mão de Deus esteve com ele, e Deus lhe livrou de tudo que o inimigo quis contra ele. Veja quando o irmão Brana foi pregar na Alemanha, os feiticeiros da Alemanha procuraram como destruir a influência dele. Tentaram levantar até as tendas, tentaram levantar até o púlpito em que ele poderia pregar. Mas o irmão Brana disse: eu não tenho medo, Senhor, eu apenas estou a fazer o que você me ordenou a fazer. Um servo de Deus, quando sabe que tem amizade, tem a confiança com Deus, pouca importa se todo o inferno vai se levantar, este homem não vai se mexer. Mas se você sabe que estás a adorar, estás a pregar através da barriga, através da fome, para ter o feijão em casa, você é um atormentado. Em qualquer tipo de situação, leva ao hospital. Em qualquer tipo de caso, leva na mamatal. Que tipo de união a Bíblia nos diz? Que união há entre um servo de Deus, entre um cristão e um quimbandeiro? Por que você procura ir no quimbandeiro para ter sucesso em Deus? Eu vou mostrar para você que o nosso Deus, este Deus que nós adoramos, ele nos cuida. Há uma senhora que foi curada através da oração do reverendo pastor José Manuel Gomes. Esta senhora estava para ser sacrificada. A sua prima estava para lhe sacrificar. Mas quando ela foi diante do servo de Deus, ungido de Deus, quando orou por esta senhora, a senhora se livrou daquele espírito que estava a lhe atormentar. Em vez dela ser sacrificada para que a outra tenha poderes, a outra, quando vinha encontrar a sua prima, encontrou que esteve livre. Mas a sua prima não entendeu onde que esta minha prima foi para se livrar disso que eu já havia lhe colocado. Eu já havia colocado armadilhas nela que não poderia mais sobreviver, mas encontrou a sua prima desmachada. Sabe o que os demônios fazem? Quando você vem para livrar um amarrado, eles às vezes deixam essa pessoa que você está a livrar, vem na pessoa que está a livrar o outro. Por isso é que nós vejamos muitos servos de Deus tentam dizer nos púlpitos que os milagres não é nada, a cura divina não é nada. Não, ele tem medo. Ele não quer ter problema com os demônios, porque sabe perfeitamente que dentro dele não há unção, dentro dele não há poder de Deus. E veja o que outros mentem. Pensam que a unção é cair no chão. Há pregadores que estão a pregar para dizer que é um homem de unção, é um homem de Deus, começa a cair, os diáconos têm que vir lhe pegar. Isso não é unção. Isso são emoções. Mas a unção é acompanhado com poder. A unção é acompanhado com sinais. Esta senhora, quando foi orada, ela se livrou do problema. Mas quando ela foi para ir dar o seu testemunho,
Quando ela foi na igreja para ir adorar esse Deus, a sua prima bruxa começou a lhe seguir. Ela tinha o plano de ir destruir um homem de Deus. Ela dizia no seu coração: que tipo de homem é este em que a minha prima foi para se livrar desse estado? Porque os bruxos, quando planejam algo, não podem falhar. Mas é que aquilo falhou. Nervos que ela tinha é para ir destruir aquele servo de Deus. É para ir lhe acabar. Para acabar a fama dele. Mas quando ele foi diante, seguindo a sua prima, diante do... Só quando chegou no quintal, não precisou entrar. Encontrou uma luz, o fogo que esteve dentro do quintal. Não foi possível nem ver a cara do pastor. Quer dizer que só o fogo que estava à volta daquele quintal da igreja, a senhora não conseguiu. Não conseguiu penetrar. Ela vinha confessar em casa, confessou na sua prima, que olha, prima, eu tive uma intenção negativa contra o teu pastor. Eu tive uma intenção negativa contra o homem que te livrou. Eu fui naquela igreja. Eu estava aí lá com a intenção de ir destruir aquele pastor. Porque eu dizia no meu coração, tantos pastores que eu já venci, tantos pastores que eu já destruí, agora aquele é quem? Eu vou ter que lhe ver. Mas infelizmente nem lhe ver, não lhe viu. Porque a unção que está lá, até o quintal está contaminado. Veja quando Paulo, nos seus dias, estava a manifestar o poder de Cristo. Paulo fez coisas horríveis no ministério de Cristo. Mostrou que Jesus estava com ele. Não imagina alguém que perseguiu. Como é que a igreja de Cristo vai te crer que você agora está com Cristo? Você que perseguiu. É preciso sinais para que aqueles anciãos te creiam. Mas chegou a um nível em que próprio Pedro vinha reconhecer o dom de Paulo. Que Deus seja louvado. Não é fácil. Não é fácil alguém reconhecer o outro. É uma luta que estamos a ver hoje. Que quando teu irmão tem algo de Deus, é motivo de lhe combater. Mas eu conheço muitos servos de Deus que têm sustentado o ministério de Deus através dos homens que manifestam o poder da palavra. Houve 2 jovens que queriam imitar a fé de Paulo. Mas infelizmente esses jovens não tinham a fé de Paulo. Eles apenas queriam imitar. Da mesma forma que estamos a ver muitos servos de Deus, em vez de vir ao servo de Deus e ser claro, dizer que eu preciso ter esta fé, eu preciso a transmissão deste poder, não quero vir. Nós já chegamos a receber alguns pastores que se infiltravam. Quando o servo de Deus está a fazer a fila de oração, eles vêm, não é para ser orado motivos da doença, mas ele vem com a intenção de quando o servo de Deus, José Manuel Gomes, me impor as mãos, eu irei também orar os doentes da minha igreja. Mas por que fazer isso? Venham! Venham! Mesmo nos dias do irmão Brana, houve um senhor pentecostal que fez isso. Mas o irmão Brana, Deus lhe deu toque. Disse que você não veio por causa da doença, mas você veio receber o Espírito Santo. Você quer reavivamento na tua igreja. Isso não é uma coisa de vergonha, é algo normal. A coisa pior que temos é um homem reconhecer o outro homem. É a coisa mais difícil. É por isso que nós nos façamos mal entre nós. Não queremos que o outro sobressaia. Veja, vou te apresentar. Estes 2 jovens, quando pegaram o maluco, começaram a orar a este maluco, diziam que em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus, a esse Deus que Paulo prega, demônios saem. Sabe o que aconteceu? Esses demônios ficaram nervosos. Disseram que conhecemos Jesus, conhecemos o Paulo. Agora vocês são quem? Saíram daqueles malucos, em vez de irem nos lugares desérticos, foram contra esses 2 jovens. A Bíblia diz que os jovens até tiraram roupa. Os jovens, não imagina que você, um servo de Deus no púlpito, tira a roupa, começa a correr, parece um maluco.
é para ver que se um demônio consegue sair através da oração de um servo de Deus, não é este homem, mas há um sobrenatural à volta deste homem. Temos que reconhecer isto. Temos que saber o nosso Deus. Ele ainda vive. Veja as imagens, veja o testemunho desta senhora, ela própria testemunhar que não conseguiu se livrar daquela situação, não conseguiu encontrar o pastor para poder lhe seduzir. Vamos, mãe. Vemos aqui, o caminho pelo caminho. Minha prima vinha me seguindo. Quando eu olhei atrás, senti a presença dele. Estava sentindo, minha irmã disse, vamos na igreja que ele vai vir. Viemos até aqui, conversamos com o diabo, na igreja. Vi aqui à frente, escrevendo o pastor, tudo que eu estava sentindo. Graças a Deus desapareceu. Fui em casa, eu quando ele me viu, estava tremendo, já não estava me olhando. Minha mãe me perguntou, você estava seguindo minha irmã? Disse sim. Eu segui, duvidei, qual é a igreja que você está fazendo? Primeira coisa, ele já disse uma coisa. Eu pensei que eu tipo esses qualquer igreja. Eu fui e te acompanhei para ir perturbar o pastor. José Manuel Gomes. Agora continua porque ele não apagou mesmo. E a pregação também, porque o pastor disse, antes de eu orar, você mesmo deve crer na palavra. Eu creio na palavra. Eu estou grata. Muito obrigada. Eu penso que já acompanhaste as imagens. É isso que eu tenho dito, que quando Deus te envia, esse mesmo Deus te sustenta. Nunca verás um servo de Deus que Deus enviou, que é um pobre nas coisas espirituais. Todo servo de Deus enviado por Deus vem com sinais. O grande problema entre nós quando vemos, isso já aconteceu em várias vezes, que quando Deus levanta um servo de Deus, este homem trabalha, faz tanta coisa em nome de Jesus,
Mas quando o Senhor lhe pega, lhe leva no lar, Deus não depende das ideias dos homens. Ele é soberano. Ele é capaz de ir pegar alguém que nem é daquele grupo, nem é daquela organização. Ele vai pegar alguém que está num país muito distante. Agora, aqueles que já estão acostumados a apoiar o seu homem que já foi, começam a sentir rivalidade. Aquilo não é nada, aquilo nós aqui, e começam a organizar a coisa. Não é. Nós temos que reconhecer Jesus através do poder, através de sinais. Não procura reconhecer Jesus na tua própria maneira. Que isto que está a acontecer é uma escritura. Se você é um servo, se você é um cristão verdadeiro, saiba que isto que está a acontecer é uma escritura de Deus. Não fica a desprezar aquilo que é de Deus. Toda pessoa que despreza o poder de Cristo, toda pessoa que despreza o poder da ressurreição, a Bíblia diz, é como um louco. Você imagina uma coisa. Um homem, quando vê o seu semelhante morto ali, na estrada, a sangrar, mesmo por um acidente ou por um tiro, nunca verás esses homens a passarem por cima do sangue dessa pessoa. Você verá que o sangue, toda a área em que o sangue vai se espalhar, nenhuma pessoa vai se aventurar e pisar em cima daquele sangue. Porque o sangue de um semelhante não pode pisar. É de respeitar. Se você não consegue pisar sobre o sangue de um semelhante, por que continuas a pisar sobre o sangue de Jesus? Você não sabe que desprezar aquilo que Jesus prometeu é desprezar, é você pisar mesmo sobre o sangue de Jesus? Cuidado. Tentar estar numa posição que você não sabe qual é. Não procure. Se os demônios estão a testemunhar que esse é um servo de Deus, até houve um certo quimbandeiro que cada vez que o servo de Deus passava, mesmo quando ele estava a tratar pessoas, ele abandonava o tratamento que ele fazia, ele colocava-se na posição, parece um soldado, ficava assim. Ele mantinha nesta posição até que o servo de Deus, o reverendo José Manuel Gomes, passa. Depois ele fica livre e continua a tratar seus homens. Se demônios fazem assim a um homem de Deus, por que você que se diz que é religioso, você que se diz que é esposa, despreza um homem de Deus? Então quem está endemoniado? Se um homem que faz práticas escuras consegue respeitar um servo de Deus, agora você. É por isso que Jesus tinha a razão de dizer, disse a William Branham, que mesmo o meu nascimento, você viu. Os homens religiosos me chamam de Belzebu, mas os demônios me dizem que você é um filho de Deus. Isso não mudou, até hoje existe. Os que desprezam os servos de Deus não são pessoas que não rezam, mas são aqueles que dizem que creem a palavra, mas não tem nada dentro dele que reconheça a palavra de Deus. Muito obrigado. Estejam com a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe muito.